sei se eu falei isso aqui já alguma vez, mas eu tenho falado isso em tanto lugar. Talvez um dia eu escreva um livro a respeito de descansar. Foi uma coisa que Deus tem me ensinado a descansar, e eu vou te falar, você precisa aprender. Uma vez eu me lembro que eu vi o pastor Silmar Coelho ministrando para pastores lá em Balneário Camboriú, e ele falou um dia que ele estava na igreja, no culto de domingo, e ele anunciou para a igreja que ele estava saindo de férias. E alguém na igreja gritou lá no fundo: pastor, o diabo não tira férias não, hein? Quando já ouviram isso? E aí o pastor falou: é verdade, por isso que a vida dele é um inferno. A minha não é, eu vou tirar férias. Sabe, se você parar para pensar, Deus fez todas as coisas até o 6º dia e no 7º ele descansou. Você consegue imaginar Deus cansado? Você acha que Deus cansou? Criando todas as coisas pela palavra, ele só precisava falar e as coisas aconteciam. Você acha que isso cansou Deus? Sério, você acha que cansou ele? Não, cara, ele só parou para descansar, para me ensinar, para te ensinar que depois de um ciclo você precisa parar. E ele abençoou e santificou o dia do descanso. Ah, o trabalho é sagrado. Sagrado é o descanso. Trabalhar, você vai trabalhar de qualquer jeito, meu irmão. Agora, descansar, Deus teve que botar um mandamento, que senão tu não para. Então eu comecei a aprender que, tipo assim, pegando esse negócio da criação, que é muito legal, Deus cria todas as coisas e ele para no 7º. O dia seguinte ao 7º não foi o 8º, foi o 1º. Parece que ele está criando tudo de novo. Ele faz um jardim, ele cria o homem de novo, ele forma o homem de novo. Sabe o que é que eu entendo? Que quando eu paro para descansar, Deus trabalha em mim e naquilo que eu fiz. Então ele me coloca no dia 1º de novo, só que é tudo novo, porque eu sou novo e o lugar que eu trabalhei é novo. Então nunca fica chato. Você vai estar sempre vendo uma coisa nova. E aí, quando você terminou aquele ciclo, você para de novo, fica ansioso, esperando o que é que Deus está fazendo em você, o que é que Ele está fazendo naquilo que você deixou, porque aquilo que você deixou nada mais é do que aquilo que Ele mandou você fazer, Ele já tinha feito antes de colocar você na fita. Amém? E eu estava lá, no meu período de descanso, agoniado, pensando, o que é que Deus vai fazer? Porque eu já sempre percebi, depois do período de descanso vem um novo nível. E eu amo voltar a ministrar, eu sempre volto pregando a última mensagem que eu pregava, antes de descansar, só para ver como é que ela soa nesse novo nível. E, cara, é completamente diferente. É muito doido. Experimenta esse negócio, funciona. E eu perguntei para Jesus, eu estava lá sentado na prancha, eu falei: Senhor, o que é que está no seu coração para eu ministrar nesse novo tempo agora? E, cara, foi bizarro, porque eu fiz uma pergunta boba, como quem está perguntando para um amigo, e, cara, ele começou a responder no meu coração de bate-pronto, assim, umas coisas que eu não tinha pensado, eu sei que era ele. Que ele falou assim: você quer saber mesmo o que é que está no meu coração? Parece que ele parou numa prancha do meu lado, assim, sentou do lado e ficou conversando. Você quer saber mesmo o que está no meu coração? Eu falei: uau, quero. Aí ele falou: então me ama. Eu falei: poxa, sabe aquelas pegadinhas, aquelas coisas que Deus fala contigo, você não sabe o que você responde depois? Como assim? Mas eu te amo? E ele ficava, essa frase ficava queimando dentro de mim: me ama, então me ama. Me ama. Aí eu decidi perguntar: por quê? Aí ele falou: porque você só vai conhecer o coração de quem você amar. Então você exercita o teu amor por mim agora que eu te mostro o meu coração. Isso foi uma baita de uma aula para mim. Eu nem sei o que é que ele respondeu depois, porque eu fiquei tão chocado com isso que eu esqueci da conversa. Foi um treco que eu aprendi ali no meio do caminho. Se você quer ter uma palavra de conhecimento para alguém, se esforce em amar essa pessoa primeiro. Chegue perto de alguém perguntando para Jesus: Jesus, como é que o Senhor vê essa pessoa? Você vai ver o amor gigante que Ele tem por ela. Aí você começa a fluir junto nesse amor, e aí Deus mostra o coração daquela pessoa para você. Eu só estou contando essa história gigante só para contar a respeito de aulas que você tem no caminho e você nem esperava. Eu creio que aconteceu isso com o irmão Saulo aqui, o nosso irmão Paulo. Ele está falando de revelações e se você meditar, estudar um pouco a vida de Paulo, você vai saber que esse cara era casca grossa. Esse cara era casca grossa. Esse cara não era um fariseu qualquer, ele era um fariseu dos bons. Para que aqueles que apedrejavam Estevão deixassem suas roupas aos pés desse jovem chamado Saulo, eles confiavam que esse cara, pelo menos, era alguém fora do comum. A Bíblia diz que ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Aquilo que o pastor Jairim falou aqui, eu concordo, sabe? Se capacite para que você esteja pronto na hora que Deus te colocar. Tipo, você nasceu para um tempo como esse.
Sabe, Deus tinha muitos discípulos que tinham o coração voltado para Jesus, mas de repente Jesus pega um que era doutor nas Escrituras, e esse cara arrebentou. Olha o tanto de coisa que ele escreveu a mais do que os outros. Ou seja, se capacite. Esse cara não era um cara qualquer. Esse cara ouviu do Senhor. Eu acho lindo quando ele mesmo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Sabe, ele fala da ceia, sendo que ele não estava lá na ceia. Cara, ele recebeu do Senhor o que aconteceu naquela noite. Você tem ideia de quem é esse cara? Esse cara é fera demais. Um cara que subiu aos céus. E ele fala: vou dar uma de humilde. Conheço um homem que subiu aos céus, não sei se na carne ou no espírito, Deus o sabe. E eu vi umas coisas que eu vou te contar. Olha, ele parece os Catarina. Eu moro em Santa Catarina. Os Catarina têm uma expressão que fala assim: olha, querido, vou te dizer uma coisa simpatia, ó. Não te diga nada. Parece que foi isso que Saulo falou: olha, eu ouvi uns negócios que eu não vou nem falar. Poxa, então não fala nem que ouviu, só deu uma estiga na gente. Esse cara teve experiências com Deus poderosíssimas. E de repente ele começa a falar de uma fraqueza. Ele diz que foi dado a ele um espinho na carne. Foi dado a ele uma fraqueza, algo que realmente o humilhava. Algo que pelo jeito era para ele pedir para Deus por 3 vezes: afasta esse negócio de mim. Talvez o negócio fosse pesado. Agora, a gente não está falando de um cara qualquer. A gente não está falando de um crente qualquer falando: Deus me ajuda. A gente está falando de um cara extremamente forte, com um coração extremamente forte, com a mente extremamente forte. A gente está falando de um cara que escreve aos Filipenses de dentro da cadeia coisas do tipo: alegrai-vos, irmãos. Quê? Como é que um cara de dentro da cadeia está mandando os de fora se alegrar? Ele fala: olha, gente, o que aconteceu comigo tem sido muito legal. Porque, tipo, quê? O que você está falando, cara? Não, até a guarda pretoriana agora está ouvindo a respeito do evangelho. Eu estou tendo a oportunidade de pregar para carcereiro agora. Olha que bacana. Você fala: meu Deus, esse cara deve estar louco. Mas a alegria que ele estava sentindo era verdadeira. Esse cara é aquele que, junto com Silas, sem instrumento algum, sem aula de canto, eu imagino que esses caras não deviam ser os melhores cantores do mundo, mas os dois sozinhos, depois de levar um coro preso na cadeia, eles começam a cantar, e o louvor deles, eu acho que foi o melhor congresso de adoração que já teve na história, porque as correntes caíram das mãos deles, as portas se abriram e todos da cadeia foram libertos. Agora, o cara era tão livre que ele teve a manha de falar para o carcereiro: fica tranquilo, querido, ninguém vai fugir. O cara é tão livre, o carcereiro já queria se matar, ele falou: não faz isso, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, está todo mundo livre, mas ninguém vai embora. Foi Jesus que fez isso. Aí eles têm a manha de ir para a casa do carcereiro, jantar lá, pregar para a família do cara todo e voltar para a cadeia. Cara, quem é esse cara? Um coração, uma mente extremamente fortes, extremamente fortes. Deus deu para ele que ele ia pregar em Roma, e ele vai pregar em Roma. Ele vai preso, mas ele vai para Roma. E ele não está nem aí, ele parece, eles estão indo num barco, e o barco tem uma tempestade terrível, e todo mundo está sem comer, sem nada, e está lá o preso Paulo agora dando conselho para todo mundo: olha, irmãos, eu acho melhor vocês comerem alguma coisa, já faz uns dias que ninguém come. Você consegue imaginar o preso cuidando dos outros? Tipo, acho melhor vocês comerem. Deus apareceu para mim e ele falou: olha, ninguém vai morrer, a gente vai naufragar, mas ninguém vai morrer, fica tranquilo, é melhor comer, talvez a gente vai ter que nadar para caramba, é melhor vocês terem uma energia aqui braba. Eu sei que de repente o barco se despedaça, dá nos rochedos, naufraga mesmo, e todo mundo chega vivo na praia, que nem ele falou. Glória a Deus por isso. Aí chega na praia, está chovendo, está vendo? Não era para ser perfeito. Os caras naufragam, aí quando chega está chovendo, você chegou na praia, aí você pensa: pô, naufragou, chegou na praia, um sol coqueiro. Não, chegou à noite com chuva, não estava nada legal. Vamos fazer uma fogueira para se aquecer. Quando o cara está pegando os gravetos, vem uma cobra e morde no cara. Aí todo mundo fala: meu, esse cara é uma zica mesmo. Porque o cara já é preso. Acabou de naufragar, podia sair nadando para outro canto, estava livre. Não, ele vai para cima dos soldados, ele nada junto com todo mundo. Quando chega na praia, está tomando chuva, vai fazer um fogo, ainda uma cobra morde ele. Meu irmão, esse cara é um endemoniado. Aí o cara sacode a cobra no fogo e fica de boa. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Qual é a força que esse cara tem? Ele nos deu uma aula que ele aprendeu no meio de uma tribulação. De tanto pedir para Deus: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E assim, muita gente, quem tem uma dor crônica,
tem a tendência de dizer que esse é o espinho na carne. Quem tem alguma dor, quem tem gota, vai dizer que o espinho na carne de Paulo devia ser gota. Eu tenho uma hérnia de disco. Cara, eu acho que o espinho na carne era uma hérnia de disco. Ou coisa miserável. Quando dá para doer, aquilo era terrível. Existem alguns teólogos, eu acho muito legal essa linha que crê nisso, que fala que o espinho na carne era nada mais do que um opositor. Acho que em Deuteronômio ou Levítico, se eu não me engano. Eu sempre faço confusão nos dois, mas eu sei que está escrito. Amém? Quando Deus fala para o povo de Israel, quando vocês chegarem na terra que eu der para vocês, vocês eliminem completamente aquele povo daquela terra, porque se vocês deixarem alguns, eles lhes serão por espinho na carne. Ou seja, era uma expressão judaica para inimigo, para um opositor. Faz sentido. Foi dado a ele um espinho na carne que o esbofeteou algumas vezes, como se fosse um cara que despregava tudo que Paulo pregava. Ou seja, faz sentido. Mas não quero me ater a isso, eu quero me ater que o fato que esse cara tinha uma fraqueza que ele não conseguia vencer. Esse cara extremamente forte, esse cara extremamente convicto, esse cara extremamente focado, tinha uma fraqueza que ele pediu para Deus, pelo amor de Deus, arranca esse negócio de mim. Então Deus aparece para ele para falar, não vou arrancar esse negócio de você, porque tem algo melhor. Como assim? A minha graça te basta. Sabe quando o menino está chorando porque ele quer uma bola, a bola estourou e o pai não adianta convencer, tentar encher a bola porque a bola estourou, é melhor pegar um chocalho e chacoalhar assim do lado, tipo, olha isso daqui que legal. Hã? Tipo, a tal da graça que Deus falou, tirou a atenção dele desse espinho na carne que o enfraquecia e o humilhava. Então Deus começa a dar uma aula para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu. Pá! Uau! Quer dizer que o seu poder, essa graça, se aperfeiçoa na fraqueza? Então, peraí, eu vou parar de pedir para deixar de ser fraco? Muito pelo contrário, agora eu vou dar glória a Deus pela minha fraqueza. Agora eu vou dar glória a Deus pelas perseguições, pelas injúrias, pelas calúnias, pelas angústias, por amor de Cristo, para que, ou seja, eu preciso disso, para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele aprendeu e deixou aqui de mamata para a gente, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe, qual cristão que nunca passou por isso, cara? Sabe, eu fico tentando pegar no ar alguns sinais que confirmem se é isso que é para Deus falar mesmo. E quando o pastor Jairinho começou a falar de mim aqui, ele falou do tanto que eu fui moído, repartido. E eu falei, obrigado, Deus, por ter usado a boca do teu servo, para me dar o sinal de que era isso mesmo que eu tinha que falar. Quando eu vim para Cristo, eu estava no auge da minha carreira. E eu tinha algumas forças, por mais que eu tivesse no fundo do poço. Por mais que eu tivesse doente, por mais que eu tivesse viciado em drogas, eu tinha algumas forças. Jesus entrou na minha vida, curou a minha enfermidade e me libertou das drogas. Ou seja, ele eliminou aquilo que estava me destruindo e eu estava lá. Ele não me obrigou a sair de banda nenhuma, ele não me forçou a fazer absolutamente nada, ele só queria que eu o conhecesse. Então eu estou no meio das minhas forças, só que eu não aguentava mais conhecer uma coisa nova e continuar cantando de uma vida a respeito de outra vida que eu tive. Se tem uma coisa que na minha música não mudou até hoje, eu só consigo cantar a respeito daquilo que eu vivo. Não se trata de rejeitar o meu passado, mas se trata de entender que o tempo mudou para eu mudar, e agora tem uma música nova para sair, era isso que eu queria fazer. O engraçado é que quando eu decidi deixar de ser quem eu era, para ser o que Jesus dizia que eu era, parece que todas as minhas forças foram tiradas. O crédito que eu tinha, a credibilidade que eu tinha, me foi tirada. Eu virei uma piada. Eu andava no shopping com a galera gritando aleluia atrás de mim. Era tanta coisa que eu falava, cara, não é possível que isso está acontecendo, deve ser um filme. Alguém me belisca porque eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Na época, o programa do Pânico não tinha na TV ainda, era só na rádio. Os caras pegaram uma música minha, fizeram uma paródia dizendo virei crente demais. E eu falei, cara, até isso, até a rádio está me zoando. E para piorar, essa música ficou em primeiro lugar, acho que uns 2 meses. Pô, na Jovem Pan, velho. Todo mundo sabia cantar a música que te zoa. Falei, cara, minha credibilidade foi tirada.
minha receita foi tirada, porque eu saí da banda, eu não tinha mais cachê, eu não tinha mais... Minha identidade foi tirada. Era uma das minhas forças, minha identidade, aquele cara muito louco, cantava, falava um monte de palavrão, podia falar a maior besteira do mundo, nego achava massa. Me foi tirada. De repente, tudo me foi tirado. Meus amigos me foram tirados. Não sobrou ninguém. Tanto que quando eu casei, 2 meses depois de sair da banda, a gente não tinha 4 testemunhas para poder casar. A gente arrumou 2 irmãos, um irmão e irmã da Assembleia e um irmão e irmã da Sara Nossa Terra. E falaram, por favor, ajuda a gente que a gente precisa casar. A gente precisa de 4 testemunhas. A gente estava pensando em chamar o porteiro. Sério. Se os irmãos não pudessem, a gente chamava o porteiro. Vamos ali que a gente precisa casar. A coisa ficou punk. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Bom, 17 anos passaram. Eu sei que eu ainda não estou nem no começo daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas Deus devolveu credibilidade, identidade, Deus me devolveu amigos, Deus... Foi necessário que por um momento eu fosse completamente esvaziado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aliás, Ele se humilhou. Ninguém humilhou Ele se humilhou. E outra vez se esvaziou. Ele se humilhou tomando forma de servo, e outras vezes se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, lhe foi dado um nome que é sobre todo nome que há, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Ou seja, essa exaltação que Cristo tem agora, veio porque Ele teve a manha de se esvaziar completamente. Se a gente está falando de Paulo, que era extremamente forte no seu coração e na sua mente. Se você ouvir uma breve história do meu testemunho, eu nem sou lá essas coisas, estou longe de ser um Paulo. Vamos falar da fonte que é Jesus. Eu nunca ouvi falar de um homem mais forte na história do universo do que Jesus Cristo. Sendo Deus, se fez homem. Cara, só alguém grande demais pode se diminuir a esse ponto. Sem perder a sua identidade, sem deixar de saber quem é. Como canta um amigo meu, diz, o Criador se vestiu de criação. Ele se vestiu de fraqueza. E Ele venceu tudo que aflige a carne, na carne. Em carne, Ele venceu toda a tentação da carne. Na morte, Ele venceu a morte. Quem é esse que morto vence a morte? Ninguém orou para Ele ressuscitar, Ele deu a sua vida, Ele tem autoridade para dar e para tomar de volta. Quem é esse que depois de ser batizado, ao invés de começar o seu ministério bombando, e poderia, porque o céu abriu, o Pai falou, o Espírito desceu, João Batista apontou, está tudo certo, era só começar a pregar a partir dali. Não, o Espírito carrega ele para o deserto, 40 dias, sem comer e sem beber nada. Como homem, ele é enfraquecido ao extremo. E no nível mais fraco da sua humanidade, ele vence o capeta de um jeito humilhante, sem precisar fazer nada. Você percebe que ele não fez nada? Ele só precisou falar não. O diabo falava, transforma essas pedras em pão e come. Ele falava não. Ele falava da palavra, claro. Está escrito, nem só de pão virá o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Em resumo, ele disse, não vou transformar nada. Satanás estava com tanto poder sobre Jesus que catou ele e levou ele para outro lugar. Você tem ideia da autoridade que foi dada a Satanás de pegar Jesus e levar para onde quisesse? Levou ele para o alto do templo e falou, te lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. E Jesus, mais uma vez, disse, não. Olha como se vence o diabo. Aprendeu como vencer o diabo? Só dizer não. Ele disse, não, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás cata Jesus de novo e leva para o alto do monte. Agora pensa no monte alto, do qual podia ver todos os reinos do mundo e a sua glória. E diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus diz, não. Só que agora ele está com toda a autoridade. Agora ele dá tipo só um tchê na malabachai. Ele dá só um arreda, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto.
Eu vi uma vez um cachorro. Eu estava andando na rua e tinha um cachorro, cara. Eu nunca vi um cachorro daquele tamanho, velho. Parecia um boi. Não sei nem que raça que era aquela. Era maior que um dog alemão. Era um monstro. E ele estava deitado assim, perto do dono dele. O dono dele estava sentado na mesinha num café e o cachorro deitado. Meu irmão, lá veio um poodle, velho. Na coleira. Apavorando, meu irmão, fazendo escândalo. E eu fiquei olhando aquela cena, estava bem na minha frente, eu falando, olha esse poodle, cara. Poodle gritando, se arrastando, se enforcando na coleira, querendo ir para cima do grandão. Até a hora que o poodle encostou no grandão, o grandão fez assim, ó. Ei! Cara, o grandão só deu um... Cara, tão forte, até eu fiquei com medo. O poodle saiu morrendo. Eu acho que foi isso que Jesus fez com o diabo. O diabo está lá, Jesus, sai! Tem um amigo meu, o cachorro dele morreu numa situação dessa. Ele tinha um pincher que ficava dentro de casa e um Rottweiler que ficava do lado de fora. E o pincher, pelo vidro, apavorava o Rottweiler. Mas apavorava, tipo assim, era muito brabo. Aí teve um dia que o vidro estava aberto. Diz ele que o pincher olhou, o grandão não estava perto. Aí ele foi indo. Aí viu a comida do grandão. Aí ele foi indo no passito. Foi chegando perto da comida do grandão. E nada do grandão perto. Só que nisso o grandão viu. E o grandão veio, mas veio na maldade por trás, bem devagarinho. E o pequenininho está lá comendo a comida do grandão. O grandão fez... O pequenininho fez... Morreu. Morreu, o cachorro morreu. Morreu de medo. Minha mãe tinha um pastor belga e um shih tzu. E era a mesma situação, o belga ficava do lado de fora de casa, o shih tzu ficava do lado de dentro, apavoro, a mesma coisa, aquela mesma situação de escândalo. E você fala, meu, esse baixinho é muito folgado, velho. Esse grandão pode matar ele, pode acabar com ele. E era sempre aquele negócio, mesma coisa. Um dia eu vi, essa cena eu vi, a porta estava aberta, e eu pensei, meu Deus, tadinho do Frank, o Frank era o shih tzu. Quando eu olho para o lado de fora, está o Frank deitado no chão, de costas. E o pastor belga está com a pata da frente no peito dele. Só olhando. Totalmente subjugado. Sabe, isso me ensina tanto a respeito. Ensina, cara, ensina. Que só alguém extremamente forte pode ser fraco, sem deixar de ser forte. Você já viu o pai brincando com o filho de lutinha? Pai, vamos brincar de lutinha. Aquele pirralho de 3 anos. Vamos brincar de lutinha. O pai, tá bom. O pai está aqui, o filho está aqui. Você sabe que se o pai levar a sério a lutinha, meu, tu é louco, velho? Ele mata a criança num chute. O que é que o pai faz? Ele se ajoelha. Vai lá. Aí toma um soco de uma mãozinha desse tamanho. Aí cai morto no chão. Você ganhou. Só alguém extremamente forte pode se fazer fraco para fazer o outro forte. Você consegue perceber isso? Que Paulo, na sua fraqueza, descobriu qual é a força que o moveu a vida inteira. E que essa força era capaz de fazer ele fraco para que ele pudesse fazer os outros fortes. Que foi isso que Jesus fez. Sendo Deus, ele veio como um de nós. Ele se fez fraco para nos fazer fortes. Você consegue perceber isso? Que quando a gente entende essa dinâmica, a gente nunca mais vai reclamar das lutas que a gente está passando, porque talvez seja Deus querendo nos desconstruir ao ponto de nos dar um poder que sem essa forma vazia, a gente jamais vai poder receber. Paulo diz, eu me glorio nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. É por isso que nós jejuamos, meu irmão, para ficar forte espiritualmente. Você se enfraquece para ficar forte. Você consegue entender isso? Tem aquele verso que, como evangelista, eu amo muito, e todo mundo talvez saiba de cor, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo essa passagem. E não é simplesmente um chamado para fazer evangelismo. É uma aula. Jesus está diante de gente cansada e sobrecarregada. Entenda, ele não está falando para vagabundo. Ele está falando para gente que trabalha. Quem está cansado por estar sobrecarregado, não é gente que está à toa, é gente que está fazendo alguma coisa. Mas eu quero que você entenda, em primeiro lugar, como é que a gente chegou nesse ponto de se cansar e sobrecarregar. Sendo que, no princípio, Deus fez todas as coisas, não cansou nem um pouco e descansou, para nos ensinar como fazer. E nos ensinou a trabalhar até o tempo dele falar, para e descansa. Só que uma coisa que eu não consigo imaginar é Adão cansando. Porque Deus deu ordem para que a terra produzisse erva, para que fosse por mantimento. Deus faz um jardim e está tudo ali. E Deus fala para Adão, cuida do jardim. Tipo assim, a parada já se cuida. Deus dá um trabalho para o homem que é assim. Eu falei disso no Rio de Janeiro uma vez, e um carioca chegou para mim, meu irmão, descobriu o trabalho de Adão aí. Fiscal da natureza. Ficava lá, só fiscalizando, vendo se está tudo em ordem. É engraçado. Mas se você perceber que Adão era cheio daquilo que Deus derramou dentro dele, do próprio Espírito de Deus tinha em Adão, a presença de Adão fazia com que tudo funcionasse. Assim como é a de Deus na nossa vida faz com que tudo funcione. Se você está perto dele, você começa... É meio viagem, tá? Mas vamos viajar aqui um pouquinho. Sabe aquela época da tua vida que parece que tudo que você faz dá errado? Quem já teve isso? Parece que tem uma nuvem... A galera fala, parece que tem uma nuvem preta em cima de você, velho. O cara vai surfar, leva uma pranchada na cara. O cara vai num show, leva uma garrafada na cabeça. O cara vai num bar, todo mundo bate nele. Tipo assim, meu Deus do céu, cara. Que zica. Esse cara está numa frequência bad, numa frequência negativa. Deus é uma frequência positiva. Ele é a sua origem, seu habitat. Se esse cara vem para a presença de Deus, Deus ajusta essa frequência. Aí parece que você começa a experimentar o favor. As coisas começam a conspirar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus estão na sua presença. É uma viagem, tá? Mas... se permita viajar pelo menos nisso. Antes você viajava na maconha, agora você viaja na Bíblia. Pronto, melhor. Vamos viajar nisso aqui. Deus nos ajusta. Aí você percebe que mesmo nesse lugar onde estava tudo certo, Adão pecou. Deus deu pesados decretos para a mulher, deu pesados decretos para a serpente, e para Adão, sabe o que ele falou? Ele falou, agora do suor do teu rosto, você vai comer do teu pão. Parece que agora que Deus deu um trabalho para Adão. Não, Adão já tinha um trabalho. E pelo jeito o trabalho continuou o mesmo. Mas como que agora do suor do teu rosto você vai comer do teu pão? É simples. Quando você está na presença dEle, quando você está nele, você não trabalha só. Você trabalha com Ele. Você trabalha na força dEle. E aí você não cansa. Porque o trabalho não é seu, é dEle. Conseguiu prestar atenção nisso? O trabalho não é seu, é dele. Se ele te chama para trabalhar com ele, é ele que está trabalhando. Você só está ali participando do que ele está fazendo. Adão era assim. Agora que Adão caiu, Deus está falando, agora você vai trabalhar por sua conta. E é por isso que vai ser do suor do teu rosto. Agora você vai na tua força. E meu irmão, eu já fiz coisas na minha força, eu vou te falar, dá ruim. Até que eu experimentei trabalhar com o Senhor, não para Ele. Eu não trabalho para Deus, eu sou filho dEle. Eu trabalho com Ele, naquilo que Ele me mandou fazer, porque a obra é dEle, os frutos são dEle. Eu estou participando do que Ele está fazendo. Isso não cansa. Ou seja, Jesus está chamando o homem de volta para esse lugar. Ele olha para essas pessoas que estão trabalhando sozinhas, para essas pessoas que já não têm mais força para fazer nada, que só tem cansaço e sobrecarga, e parece que todo mundo chega perto, só bota uma carga a mais. Parece que tudo aquilo que você tentou se apoiar para aliviar a sua carga, jogou uma carga a mais.
Às vezes um cara tem um problema com pais. A maioria das pessoas tem problema com pais. A maioria dos problemas, na real, é um problema que as pessoas têm com os pais. O cara tem um problema com o pai, ele tenta se aliviar nas drogas. Vem as drogas e joga uma carga em cima dele. Aí não, aí as drogas não são suficientes, ele se entrega ao sexo promíscuo. Vem o sexo que era para aliviar e joga outra carga em cima dele. E você percebe que as coisas que a gente vai tentando se apoiar, na verdade, elas viram cargas nas nossas costas. E, de repente, Jesus está olhando para esse povo cansado e sobrecarregado e está vendo a força que eles têm, porque eles ainda estão vivos. Jesus não está chamando fraco para andar com eles, Jesus está chamando forte. Eu quero chamar a tua atenção. Por exemplo, eu tenho alguns amigos, alguns, não são poucos não, aqueles caras que eram bem grandes, bem grandões, e por problemas de saúde decidiram emagrecer. E, cara, são os caras com o maior coração que eu já vi, porque a força de vontade deles é bizarra. No primeiro mês já perde logo 20, 30 quilos. Vai para a academia 2 vezes por dia. Tipo, meu Deus do céu, onde é que encontra tanta força? Daqui a pouco você vê o cara, passa um tempo sem ver, daqui a pouco o bicho está bombado, está forte pra caramba. Você fala, meu irmão, nem acredito que é aquele cara. Aí você fala, meu irmão, o cara ficou grande, velho. Brinca com o cara. Agora, o engraçado é isso, todos esses meus amigos, gente que eu conheço de perto, que era gordão e ficou bem forte, as pernas são umas troncas de árvore. A batata é do tamanho da minha cabeça. O engraçado é que essas pernas já eram fortes. Sabe por quê? Porque carregaram muito peso a vida inteira. Se você pega um cara que carrega um monte de peso a vida inteira e tira o peso que ele carrega, esse cara está mais fraco ou mais forte? Eu gosto de dar uma corridinha. Eu gosto de dar uma corridinha, sabe para quê? Para perder peso. Agora, se eu perco peso, eu corro ainda melhor. Porque além de estar correndo mais, eu tenho menos peso para levar. Se você for correr com uma mochila de 20 quilos nas costas, o Cristiano Ronaldo, eu vi uma matéria esses dias que o Cristiano Ronaldo nas antigas treinava com peso no pé. Todo mundo treinando normal e ele treinando com peso no pé. Tira o peso do pé agora e vai ver o canto que o gajo corre. Corre mais que todo mundo. Você vai para a academia, você puxa peso para ficar fraco? Não, você puxa peso para ficar forte. E quanto mais peso você puxar, mais forte você fica. Mas se você puxar demais, você cansa. O cansaço não significa que você é fraco, significa que você só está sobrecarregado. Jesus está chamando gente forte para andar com Ele. Gente que tem capacidade. Ele está vendo, cara, eu tenho visto tanto que vocês têm trabalhado na sua força. Deixa eu mudar essa história, porque eu sou o segundo Adão, eu vim para redimir toda essa história. Você vai voltar a trabalhar comigo. Primeiro passo, ele diz, dê mais um passo. É engraçado porque Jesus podia chegar para esses caras cansados e sobrecarregados e dizer, aguenta aí que eu estou chegando, eu vou aí te aliviar de uma vez. Ele diz, não, ele diz, você que está cansado e sobrecarregado, vem para mim. E o vem até mim, vinde a mim, não é simplesmente uma sugestão, é algo profético, porque tudo que Deus falou é profético, tudo que Deus falou, Ele criou. Deus disse, haja luz e houve luz. O vinde a mim, além de ser um convite, além de ser uma certeza de que há um lugar para você, é uma dose de energia, ainda que você não conseguisse mais sair do lugar, o vinde a mim é uma dose que Jesus te dá para que você dê mais esse passo. E deixa eu te falar, esse passo só serve para ir para Ele. É uma oportunidade única. Jesus está te dizendo, eu vou te dar força para dar mais esse passo, e esse passo você vem para mim, e eu vou te aliviar. Amém? Agora o alívio é momentâneo, você precisa entender isso, alívio é momentâneo. Tomou Doril, a dor sumiu, mas não cura a doença. Amém? Tem muita gente que vem para Jesus só para tomar um Doril, a dor sumiu, obrigado Jesus, até a dor voltar. Quando a dor volta, voltei de novo para tomar outro Doril. Não é assim.